Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu novo quadro Café com a Bia. Esse quadro eu criei para trazer vários profissionais de saúde para a gente conversar. Vai ser um bate-papo para a gente conversar sobre vários temas. Então vocês vão ver de tudo por aqui no Café com a Bia. E é o primeiro quadro que eu vou ter aqui no YouTube. Eu espero que vocês gostem muito. E para começar esse quadro, eu convidei um médico maravilhoso que está sempre comigo e que esteve comigo no Congresso de Reposição Hormonal, o REM, que é o melhor curso e congresso de reposição hormonal feminina do Brasil. E hoje a gente vai fazer um talk, uma conversinha sobre os pontos mais interessantes que a gente chegou à conclusão que vai fazer toda a diferença na prática clínica. Então eu vou apresentar para vocês, esse daqui é o Luiz. Luiz, se apresente para as pessoas, fale quem você é, de onde você é, fale um pouquinho sobre você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu estou muito feliz e grato pelo convite da doutora Bianca, que é uma profissional que eu admiro muito, que eu conheci faz relativamente pouco tempo, mas que a gente já teve realmente uma conexão muito legal e acabou se tornando uma amiga. E além disso, dizer também que estou muito feliz em ser o primeiro convidado desse quadro, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, assim como tudo que você faz, né? Meu nome é Luiz Augusto, eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu trabalho com nutrologia e medicina funcional integrativa. E o meu foco principal, né, os meus maiores pacientes no meu consultório me procuram realmente para emagrecimento, melhora de qualidade de vida, reposição hormonal masculina e feminina, por conta dos declínios da idade. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de harmonizar as emoções, a mente e o corpo e trazer harmonia para a vida das pessoas, facilitando também elas a acessarem as suas essências. Ô Luiz, e o que você achou assim do REM? Foi algo que superou as suas expectativas? Porque eu particularmente eu estava bem ansiosa pro conteúdo que ia estar presente nesse REM. Para saber o que viria ali de novo, né? O que ia alterar na parte de reposição hormonal feminina. Como que foi para você, assim, o congresso? Eu achei que o congresso foi bem leve, foi um congresso que, por mais que fosse uma grande quantidade de horas durante o dia, né? A gente chegava 8 horas da manhã, acabava saindo quase 8 horas da noite. Era 12 horas de aula, gente, por dia. 3 dias. E eu saía de lá com muita energia, muito disposto, porque eu achei que os temas eram muito bem engajados e com professores assim com uma didática muito legal, então isso deixava a gente muito entusiasmado e não com sono, como em determinadas aulas que a gente vai por aí. E eu acho que até isso realmente superou as minhas expectativas, porque além deles trazerem conceitos teóricos, eles trouxeram muita aplicabilidade no dia a dia. E fazer aquilo que é comum, aquilo que é leve, é muito fácil. Mas quando tiram a gente da zona de conforto, é aí que aquela pressão faz com que a gente tenha realmente um aperfeiçoamento. É verdade. E eu achei que foi muito legal, principalmente no final, onde a gente discutiu casos clínicos bem complexos, os quais, inclusive, foram desafios para os organizadores do curso, que é a doutora Juliana e o doutor André. Verdade. Então, se foi difícil para eles, que realmente têm uma bagagem absurda no tema, com certeza foi muito... porque realmente eram casos difíceis. Foi legal da gente ter discutido isso. No terceiro dia de curso, foi só discussão de casos clínicos, então eles apresentavam, né, Luiz? Uma mulher com as alterações que eles colocaram lá. E a gente foi dividida em mesas. E aí a gente ficou até na mesma mesa, né, Luiz? E nessa mesa a gente tinha que discutir o que a gente faria naquele caso extremamente complicado. E assim, ó, a nossa mesa tirou de letra. Eu ia falar isso. Até porque eu percebo que quem tinha o quê? Muitos endocrinologistas, ginecologistas, nutrólogos, também clínicos gerais. Porém, nós que já viemos dessa medicina funcional integrativa, que olhamos para a causa raiz, para devolver a funcionalidade para os órgãos e sistemas, eu percebi que a gente conseguia linkar muito mais. Muito mais, e organizar mais a base de outros eixos hormonais e até da parte de sono, intestino, exercício físico e que implica diretamente na saúde sexual feminina. Exatamente. Então a nossa mesa assim foi um arraso, a gente ficou muito feliz como a gente acertava mesmo ali as vias. E é claro que hoje a gente vai falar de alguns pontos, pessoal, porque vocês pedem muito pra gente falar de reposição hormonal.
E muitas mulheres chegam com a seguinte pergunta: doutora, o que eu posso tomar? Às vezes vocês mandam lá no Instagram, né? Às vezes nem é na consulta. O que eu posso tomar? Eu tô com calorão. Ou, ai, não tenho mais desejo sexual. Ou minha vagina tá atrofiada. O que eu posso tomar? E é importante a gente falar que a gente viu muito nesses 3 dias de curso que cada paciente é individualizado. Não existe uma fórmula mágica para todas as mulheres. Então a gente sempre vai avaliar a individualidade, avaliar quais são os sintomas dessa mulher, né, Luiz? Se ela tem fogacho, se ela tem insônia, se ela já tem atrofia vaginal ou não. E não só os sintomas, gente, porque além dos sintomas a gente tem que pensar, essa mulher, qual é o histórico dela? Ela tem histórico de trombose, doença cardiovascular, stent ou não? Ela é uma paciente que já teve câncer de mama ou não? Ela é uma paciente com endometriose? Ela é uma paciente que já tirou o útero? Ela é uma paciente que tem lipedema? Então, além de avaliar todos os sinais e sintomas, a gente tem que avaliar as comorbidades dessa paciente. E a partir disso é que a gente vai determinar qual é a via desse hormônio, que aí tem várias vias. Para quem não sabe, o hormônio ele pode ser reposto por implante, ele pode ser reposto pela via vaginal, ele pode ser feito via oral, dependendo do hormônio, e também pode ser feito ali pela via transdérmica. Além de também ter a possibilidade de colocar um Mirena, um Cailena, que são os GIUs hormonais ali, que são internos, né, que são ali dentro do útero da mulher mesmo. Então, toda essa via, qual vai ser a via, quais serão os hormônios a serem utilizados, qual vai ser a dose a ser utilizada, vai depender de toda essa individualidade da mulher, que vai ser avaliada pelo médico que vai definir ali qual vai ser o melhor protocolo para cada mulher. Isso foi um ponto que eu achei bem interessante, Luiz. E você quer falar um ponto assim que você achou bem interessante no curso? O que eu achei assim de suma importância, que é muito legal para que vocês saibam, vocês que estão nos assistindo hoje, é que a reposição hormonal da mulher é algo de extrema importância quando se fala de saúde e expectativa de vida. Antes da menopausa, existe uma relação de morrerem 10 homens para uma mulher. E depois da menopausa, isso passa a se equivaler. Então, assim, isso passa a se equilibrar. Então, a mulher ela acaba morrendo igual o homem depois da menopausa. E por que isso? Por conta da privação dos hormônios. Então, uma coisa que a gente discutiu muito no congresso foi o risco cardiovascular e que hoje não é mais igual antigamente, que se não tiver um monte de fator de risco, se não tiver isso, se não tiver aquilo, aí lá no finalzinho pode fazer reposição hormonal. E agora não. Toda mulher deve fazer reposição hormonal depois da menopausa, a não ser que ela tenha alguma contraindicação absoluta que não são grandes coisas, que é uma pessoa ou outra que acaba tendo. Que é mais raro, né, Luiz? Com certeza. E assim, gente, isso dá para ser avaliado por exame. Por exemplo, se é uma mulher que tem um parente de primeiro grau com alguma doença cardiovascular, que já teve ali um infarto, né, já teve alguma doença que indicaria algum risco para essa mulher, parente de primeiro grau, tá, gente? Existem exames, por exemplo, que a gente viu, que eu achei muito interessante, que foi algo que eu até já apliquei e comecei a pedir no consultório, que é o exame de score de cálcio e também um exame que a gente pode pedir para as mulheres, que são as frações de LDL oxidada, que é o colesterol que tem uma maior tendência à oxidação. Lembrando que esse exame, gente, não vai ser pedido para todas as mulheres, né? Mas sim para aquelas mulheres que apresentam um maior risco de doenças cardiovasculares. E ainda assim, não é contraindicação absoluta. A gente vai avaliar esse exame de forma individualizada, vai ver se essa pessoa tem que fazer uma angio-TC, depois se esse exame vier alterado ou não, e aí sim chegar à conclusão se essa mulher deve ou não manter ali a reposição hormonal. Com certeza. Até porque vai muito além de avaliar risco-benefício por sintomatologia, né? Hoje em dia o sintoma, ele é a última, é claro, que incomoda muito e que as mulheres buscam a gente no consultório realmente por conta do alívio sintomático, mas é muito importante a gente trazer esse conceito de que a reposição hormonal da mulher vai muito além dos sintomas.
né? Fala a favor de expectativa de vida. E isso eu acho que é o que mais vai trazer impacto positivo na vida dessa mulher, evitando com que ela tenha doenças cardiovasculares, com que ela tenha um prejuízo na saúde óssea, como osteopenia, uma osteoporose, doenças psiquiátricas, como o transtorno de ansiedade, depressão, como insônia, e também desejo sexual hipoativo, que são aquelas mulheres que mesmo quando são estimuladas pelos maridos, não conseguem desempenhar o ato sexual, não tem lubrificação vaginal, tem dor, não consegue ter prazer, não consegue ter orgasmo, e realmente muda muito a vida das mulheres. E é engraçado, né, Luiz? Porque quando a gente fala, reposição hormonal dos hormônios sexuais, muitas mulheres acham que tem relação só com sexo. Falam, mas eu não quero melhorar isso. Sei lá, fiquei viúva, não quero, né? Exatamente. Então, assim, como o Luiz falou, gente, por exemplo, o caso de osteoporose e osteopenia, a gente sabe que um dos melhores tratamentos da osteoporose e osteopenia é a reposição hormonal. E não somente tomar cálcio, como muitas pessoas pensam. Então, a reposição hormonal, ela vai ter ali uma ação muito além só de melhorar um desejo sexual, né, Luiz? Como o Luiz falou da insônia, também vai ter ação na sua pele, no seu cabelo, até mesmo no tão sonhado emagrecimento. Porque os estudos já mostram que a mulher, a cada 1 ano de menopausa, ela vai aumentar 1 quilo de gordura corporal. E até porque é muito engraçado da gente falar, né, pessoal, que o homem, ele acumula gordura na região da barriga, né? Até por isso que ele tem um risco cardiovascular muito maior do que a mulher quando eles estão em idade fértil. Que a gordura visceral, né? Exatamente, é o padrão androide de acúmulo de gordura. A mulher, ela já tem um padrão de acúmulo de gordura que a gente chama de ginecoide, que é nos membros superiores e no quadril. Geralmente as mulheres têm aquele bundão, quadrilzão, mas tem a barriga reta. E depois que elas entram na menopausa, ainda mais quando param de fazer exercício físico, e isso depende muito também do nível socioeconômico dessas mulheres, você vê que aquelas mulheres começam a ficar barrigudas, por conta delas passarem a acumular gordura de uma forma semelhante à dos homens. E muita gordura também subcutânea que acontece ali na mulher da menopausa. E por que isso acontece, gente? O tecido gorduroso, ele também é um tecido endócrino. E muitas mulheres não sabem disso. Produtores, principalmente, do estrogênio, que é um dos hormônios sexuais femininos. Então, o corpo, eu falo que nosso corpo ele é perfeito. Numa tentativa de recuperar aquilo que perdeu, começa a acumular mais gordura para tentar aumentar essa produção hormonal, que não acontece na mulher na menopausa, é claro, né? Então, a mulher começa a acumular gordura e acontece algo ainda pior, que além de acumular gordura, ela perde massa muscular. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Luiz? Com certeza, né? A sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular e da força, é algo que acontece muito nas mulheres no pós-menopausa. E quando a gente fala de músculo, a gente também está falando de osso. Então, por isso que osteoporose, osteopenia e sarcopenia andam juntos. Assim como cálcio, magnésio, vitamina D e vitamina K2 também andam juntos. Então não adianta pedir só uma coisa ou outra, repor só uma coisa ou outra. Você tem que entender realmente do metabolismo daquilo, para que você realmente consiga fazer com que os nutrientes consigam trabalhar em sinergia para poder ter determinada função. Todo nutriente no nosso organismo ele precisa de mais 3 ou 4 para poder desempenhar a função. Então sempre a gente vai precisar trazer esse equilíbrio para que aquela mulher não tenha prejuízo nenhum nas suas formas de reposição e no desenvolvimento de patologias. E a sarcopenia, gente, é algo bem sério, porque quando a mulher começa a perder ali massa muscular, com o decorrer dos anos, acaba sendo aquela idosinha que vai ser um pouco mais dependente, né, Luiz? Com certeza. Que não consegue levantar de uma cama. E hoje existe sozinha. Um índice muito grande de morte por queda. É absurdo, gente. É como, eu não lembro, Fratura, a última vez que eu li, eu acho que era uma coisa assim de 7 em cada 10 mulheres que sofriam uma fratura por não terem feito reposição hormonal da menopausa, morriam no hospital, por conta de infecção oportunista, por conta, às vezes, de uma pneumonia nosocomial, e realmente por conta ali daquele risco de fratura, ou morriam na cirurgia. Então, dá uma olhada nisso, que coisa absurda. É absurdo. E por isso que eu falo para as pacientes, eu não gosto de academia, então você aprende a gostar, porque a academia
é igual acordar e tomar banho, igual acordar e escovar o dente. É uma inegociável. necessidade. É uma necessidade. Você não faz várias coisas porque tem que ser feito? Você pode não gostar de tomar banho, mas você vai tomar porque você não vai sair fedido na rua. Eu falo a mesma coisa. Você pode não gostar da academia, mas você tem que fazer academia se você quer viver bem com qualidade de vida e longevidade. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito, gente. Exatamente. E hoje a gente fala muito das mulheres, né? As mulheres que são bem preocupadas com o físico, fala muito do banco de colágeno. Então hoje a gente está incentivando vocês a fazerem um banco de massa muscular também, já que a mulher na menopausa ela vai ter mais dificuldade também de ganhar essa massa muscular do que uma mulher jovem. Por mais que ela se dedique à academia, faça musculação, faça a reposição hormonal, é claro que nunca vai ser como uma mulher de 20 anos, por exemplo. No entanto, gente, esse ganho de massa muscular, ele vai ser importante para a questão de evitar a fratura, como o Luiz falou, sim, mas também ele vai ter outros benefícios. Por exemplo, a massa muscular, ela também influencia no GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Então, a gente sabe que mulheres que têm um ganho maior de massa muscular, elas têm o centro da fome e da saciedade mais controlado, além de aumentar o metabolismo basal dessas mulheres. Então, é verdade. Além disso, ainda produz citocinas anti-inflamatórias. Então, a gente percebe realmente que muitas vezes você atende duas pacientes obesas, mas uma tem músculo e a outra não. Os exames daquela paciente que tem uma quantidade de músculo maior são infinitamente melhores do que aquela paciente que é uma obesa, que tem uma obesidade sarcopênica ou que realmente tem uma taxa de massa muscular próxima do limite inferior de normalidade. Isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório. E é até importante a gente falar um pouco aqui na perda da massa muscular das canetinhas emagrecedoras, né? Que são muito bem utilizadas para alguns casos de emagrecimento, mas até mesmo na mulher na menopausa a gente tem que avaliar se realmente essa mulher vai colher benefício da caneta emagrecedora ou não. Porque vai ter casos que sim, e vai ter casos que não. Por exemplo, será que uma mulher com uma grande perda de massa muscular, onde as canetinhas emagrecedoras, elas vão também fazer uma perda da massa muscular ali entre 30% mais ou menos da massa muscular, será que seria benéfico para essa mulher? Então entra novamente aí a individualidade, da gente avaliar caso por caso. Saber se essa mulher tem indicação, vai utilizar realmente o remédio para ajudar no emagrecimento ou se esse remédio vai mais atrapalhar a vida dessa mulher do que até mesmo ajudá-la, né, Luiz? Com certeza, até porque a mulherada acaba buscando pílulas mágicas e elas vão fazendo dietas com restrições calóricas absurdas, não fazem musculação, e aí elas vão acabam emagrecendo e conforme você emagrece, perde gordura ou músculo, teu metabolismo fica mais lento, porque você tem uma massa corpórea menor, então você precisa gastar menos energia para estar vivo. Aí ela volta a comer um pouquinho mais, ela perdeu gordura com o músculo, aí quando ela volta a comer um pouco mais, ela engorda. Só que agora ela tem menos músculo do que quando ela começou. Aí ela vai fazer outra dieta. Ou seja, cada ciclo de dieta que ela faz, ela reengorda, porém ela reengorda com menos músculo. E isso vai levando a um quadro que a gente chama de inflexibilidade metabólica, que é quando realmente a gente tem aquela paciente que tem muito pouco músculo, algumas até sarcopênicas e obesas. Aí é um caso muito difícil, porque realmente você pode dar um tiro no pé, dependendo da terapêutica que você escolher para tratar essa obesidade dessa mulher. Ou seja, gente, façam musculação. E quando a gente fala em ganhar músculo, aí que vocês precisam mesmo caprichar numa dieta hiperproteica, bater a quantidade de proteínas adequada no dia, pelo menos em torno de 2 gramas a 2,5 gramas por quilo de proteína ao dia, porque hoje a gente também vê que a nossa dieta é muito rica em carboidrato e muito pobre em proteínas e gorduras boas, por exemplo. Com certeza, e inclusive, muitas vezes, você até ingere uma quantidade legal, porém em horários ruins. Tem isso também. Porque eu vejo de pacientes, às vezes, que come um monte de proteína com carboidrato antes de treinar, aí a vascularização mesentérica está ali precisando acontecer, ela não tem um aproveitamento no treino, porque está de barriga cheia, às vezes passa mal, e aí depois do treino, dentro daquele horário, aquela 1 hora que o músculo fica ali pedindo nutriente para poder gerar o processo de hipertrofia, ela não tem. Então, só de você ajustar algumas janelas alimentares, você acaba já trazendo um monte de benefício.
Exatamente. Ô Luiz, fala um pouquinho, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho agora sobre aquelas mulheres que ainda não estão na menopausa, mas elas estão naquele processo de climatério, que tá naquela transição. Ela não tá na menopausa, mas também não tá legal. Ela já tá começando a apresentar sintomas, algumas já vêm com ciclos irregulares, tem algumas que falam, ai doutor, eu menstruo um mês, aí eu fico 90 dias sem menstruar. Ou minha menstruação vem a cada 40 dias. Eu acordo já muito suada, à noite eu já começo a ter calor, mas essa mulher ainda está com o ciclo menstrual vindo. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, pessoal, é um ponto muito importante. Por quê? O que é menopausa? Menopausa é uma data, 12 meses sem menstruar, ponto, aquela mulher está na menopausa. Porém, antes disso, essa mulher vai ficar ali mais ou menos por volta de 10 anos já com alguns declínios hormonais. E o primeiro hormônio que cai é a progesterona. E depois, o último que vai cair realmente é o estradiol, que vai trazer aqueles fogachos, né, os sintomas vasomotores, que eu acho que é o sintoma mais comum que as pessoas entendem como tá na menopausa, tá com calor, tá na menopausa, né? Os sintomas vasomotores é o famoso fogacho, é o calorão que depois dá frio. Isso, que acontece no tronco, sai do pescoço, que causa até despertar noturno por conta de tanto calor. E aí as mulheres acham que elas vão precisar realmente estarem ali sem menstruar por bastante tempo para começar uma terapia de reposição hormonal. Porém, gente, quanto antes vocês iniciarem, menos malefícios vocês vão ter a longo prazo. Qual é o momento ideal para se iniciar a reposição hormonal da menopausa? É quando essa mulher passa a apresentar sintomas. E o que a gente vê, não somente nessa parte de saúde feminina, nessa parte hormonal, assim como em vários outros eixos hormonais ou sintomas do paciente, são os médicos querendo tratar exame de laboratório. E nem sempre esses exames estarão alterados. Isso é uma coisa que a gente já sabia, né, por outros cursos que a gente faz, mas isso inclusive foi discutido nesse congresso que a gente esteve, que realmente a mulher ela já vai estar com alguns declínios hormonais, ela vai estar sintomática e os exames dela ainda não vão ter alterado. E aí, o que você vai fazer? Principalmente a gente vê nessa fase, Luiz, muita depressão, né? Depressão e insônia. Muita, porque muito antes da mulher ter o declínio do estradiol, que é muito caracterizado pelo fogacho, essa mulher já tem declínio de progesterona. Então ela vai ter oscilação menstrual, ela pode ter cólica. As mamas ficarem doloridas. Exatamente. TPM. Desenvolver doenças de predominância estrogênica, porque essa mulher ela passa a ter menos progesterona, ou seja, a gente tem uma predominância do estrogênio, que é o quê? A endometriose, mioma, adenomiose, lipedema, sim, celulite, transtorno disfórico pré-menstrual, que é aquela mulher que passa 10 dias ali de TPM, trazendo prejuízos no trabalho, dentro de casa, fica realmente surtada, muito emocional. E nesse caso, essa mulher poderia já estar repondo somente progesterona há muito tempo. E até melasma, né? Algumas mulheres começam a ter um melasma. A progesterona, ela também atua ali no sistema GABAérgico, que ajuda no relaxamento dessa mulher. Então, ela pode auxiliar muito no sono, na depressão, na ansiedade. Inclusive, eu até costumo falar para as minhas pacientes, Luiz, eu troquei o hormônio da beleza. Porque a gente fala muito da gestrinona, né? Como hormônio da beleza da mulher. Mas eu troquei esse nome, tá, gente? Para mim, o hormônio da beleza da mulher é a progesterona. Por quê? A progesterona é o que vai deixar a mulher plena, dormindo bem, sem TPM, sem cólica, sem sangramento excessivo, que é uma coisa que vocês têm muito nessa fase, por predominância estrogênica, aquele fluxo intenso com coágulos. E eu falo que a progesterona também, ela vai fazer essa mulher ficar mais tranquila, menos depressiva, ela ajuda na pele, vai evitar que essa mulher tenha acne, por exemplo, que auxilia bastante. Então eu costumo falar que a progesterona ela é o hormônio da beleza da mulher, ela que vai deixar a mulher linda, maravilhosa e feliz. Com certeza. E também o fato só de você repor uma progesterona antes mesmo do declínio do estradiol vai fazer com que esse declínio de estradiol aconteça mais tarde, porque a progesterona ela sensibiliza os receptores de estradiol. Então, isso conecta muito com o que a doutora Bianca falou no começo, que não existe fórmula mágica. Às vezes eu vejo que, por conta de ego, muito médico gosta de criticar a conduta do outro. É uma coisa que eu detesto. Porque também, às vezes, chega uma paciente, ela estava fazendo o esquema, aquele médico fala, estava errado. Acha que vai conquistar a paciente falando que o que ela estava fazendo estava errado. Mas, na verdade, não. Se você, por exemplo, recebe uma mulher que ela já tem realmente sintomas de falta de estradiol e, consequentemente, se ela já tem falta de estradiol, ela já tem de progesterona, porque um antecede o outro.
Você pode, por exemplo, muito bem começar com um esquema de 6 meses só de progesterona, para ver como essa mulher vai reagir, se essa vai fazer esse upregulation do receptor de estradiol e às vezes volta a produzir um pouco mais. Às vezes essa paciente tem um hipotiroidismo, a gente sabe que o ovário tem receptor de T3, então acaba melhorando. Isso é um caso meu de consultório mesmo. Eu já tive uma paciente que o laboratório dela voltou como se estivesse em idade reprodutiva, depois que a gente começou a fazer reposição de hormônio tiroidiano. E foi uma coisa muito legal. Ou também, se você quiser optar já por entrar com estradiol e progesterona, também não está errado. É importante falar isso, no climatério nem sempre vai ser repor só a progesterona. Alguns casos vai entrar com estradiol. E aí vem a individualidade novamente. E você né? saber o que você está fazendo. Vou entrar com uma coisa cíclica aqui, uma coisa contínua ali, ou vou entrar com 2 hormônios cíclicos, ou 2 hormônios contínuos, porque existe alguma particularidade ou outra. Hormônio cíclico, gente, é aquele hormônio que a pessoa só usa uma parte do mês. Então, por exemplo, algumas mulheres, elas vão usar a progesterona a partir do 14º dia do ciclo menstrual. E isso é muito legal da gente falar, né? Porque, igual o Luiz falou, também vai depender. Nem todas as mulheres vão ciclar hormônio. Tem mulheres que vai ser contínuo. Tem mulheres que vão ser cíclico. E outra coisa também. Mulheres que às vezes nem estão no climatério podem se beneficiar da ciclagem de hormônio. Eu, por exemplo, eu tenho endometriose, vocês me acompanham lá no Instagram, eu não bloqueio o meu eixo, eu gosto de ter minha menstruação ali, mas eu faço uma reposição cíclica de progesterona por causa da minha predominância estrogênica, que está muito bem controlada, e a progesterona me ajuda a não ter dor, não ter cólica e tudo mais. Então é incrível, então a gente respeita a individualidade de cada mulher. Uma coisa interessante que a gente não falou no ganho de massa muscular, só voltando de novo esse assunto, pincelando, é que geralmente, Luiz, a mulher, quando ela quer melhorar desejo sexual e quando ela quer melhorar a massa muscular, o primeiro hormônio que ela pensa é testosterona. Exatamente. Ela já chega no consultório falando, doutor, eu preciso de uma testosterona. Não é assim? Com certeza, muito comum mesmo. E nem sempre, gente, esses sintomas vão estar relacionados com a queda da testosterona. É claro que a testosterona em deficiência pode dar. Com certeza. Eu mesmo sou super fã de testosterona. Já tive casos de pacientes que tinham ali sintomas que eram mais clássicos de declínio de estradiol e progesterona, porém, ela só melhorou depois que eu coloquei testosterona. Mas realmente não é a primeira escolha de cara. Você não vai repor testosterona numa mulher, sendo que se ela não estiver devidamente estrogenizada. Porque o estrogênio também pode influenciar no desejo sexual e no ganho de massa muscular. Com certeza. Então, tem mulheres sim que nós vamos entrar com a testosterona e sim podem beneficiar. Não é porque é um hormônio masculino que nós mulheres não precisamos dele. Exatamente. Né, Luiz? Mas nem sempre vai ser a testosterona, Com porque certeza. elas já acham que é testosterona. Tipo, não tem isso, é testosterona. E mesmo também se o médico quisesse optar por já usar só testosterona, também não estaria errado, gente. E eu até tô falando isso para que vocês entendam mais uma vez que não existe fórmula mágica. Realmente, a gente tem que entender sobre a individualidade da paciente e a particularidade do profissional que vai atender essa paciente. E falando em câncer, eu acho importante a gente quebrar esse mito que se fala tanto que reposição hormonal causa câncer de mama. Isso é uma coisa que eu sempre tenho que falar no consultório, pessoal. E não é só para mulher, tá? Homem também chega para mim e quando a gente vai... quando não tenho dúvida que aquele homem precisa de testosterona, eles perguntam, mas não dá câncer? Por que aconteceu isso, pessoal? Lá por volta de 1980, né, que a gente teve o estudo do WHI, foi um estudo onde eles pegaram mulheres de todas as faixas etárias, sem fazer uma classificação prévia, e injetaram nessas mulheres, administraram nessas mulheres, hormônio de éguas prenhas. Então, é claro que isso não deu bom, né, gente? Realmente teve um risco de câncer aumentado, porém, esse estudo já foi realmente considerado obsoleto, errôneo, e hoje a gente já tem evidências que demonstram que reposição hormonal não dá câncer. Obesidade dá muito mais câncer do que qualquer risco que o coitado do hormônio, que está ali só para trazer benefício, pode trazer. Inclusive, eu vou deixar esse estudo aqui nesse canal para vocês, tá? Vou mostrar esse estudo para eles, que a obesidade ela pode causar muito mais câncer de mama. 30 vezes mais. Eu acho que é 30 vezes mais, isso mesmo, do que a própria reposição hormonal. E algo muito importante da gente falar quando se trata de câncer é que
uma irmã que teve câncer de mama, ou de endométrio, ou de ovário, uma mãe que teve câncer. Esse histórico familiar positivo não é contraindicação para reposição hormonal. E hoje já tem até testes genéticos que a gente pode pedir para essas pacientes para saber se elas têm essa herança genética ou não, para que elas também não tenham tanto medo assim Com do certeza. câncer e a reposição hormonal. Você já tem uma ferramenta que realmente vai ser um divisor de águas na vida dessa mulher. Porque muitas vezes ela fica com medo, aí vai lá, faz um teste e vê que ela não tem. Então ela se privou aquele tempo todo, colocou a longevidade dela em risco, sendo que ela poderia estar aproveitando os benefícios dos hormônios há muito tempo. Outra coisa legal da gente falar é que as mulheres têm muito medo de trombose quando a gente fala em reposição hormonal. Inclusive aquelas que já tiveram algum evento agudo de trombose e não querem fazer, ai doutor, porque eu já tive trombose. Também, gente, não é contraindicação. Pelo contrário, tá, meus amores? A progesterona micronizada, que é o que a gente conhece como hormônio bioidêntico, ela previne casos de trombose, ela não causa trombose. E o interessante é que as pessoas têm medo de fazer a reposição hormonal, mas não têm medo de usar o anticoncepcional, que é muito mais trombótico, né? Eu nunca escutei casos de nenhuma mulher na menopausa fazendo reposição hormonal que tivesse trombose. Agora, mulheres, inclusive jovens, né, que teoricamente têm uma saúde muito melhor, tomando anticoncepcional, o tanto de gente que eu conheço que já teve trombose. Eu conheço várias também. E que precisou disso para poder parar de tomar essa porcaria. Exatamente. Olha, é assim, ó. É muito. E, gente, outra coisa também que eu acho que a gente deve falar e respeitar é que hoje também está acontecendo muito das pessoas errarem na dose desses hormônios. E foi falado também no REM que a hiperdosagem desses hormônios, aí sim a gente poderia pensar em riscos de trombose, mas dosagens fisiológicas, que é o que a gente quer que a paciente tenha, que ela tenha uma reposição hormonal de acordo com a quantidade de hormônio que ela produz no próprio corpo dela, muito pelo contrário, como a gente falou, o hormônio micronizado, ele pode prevenir o risco de trombose pensando ali na progesterona. Com certeza, muito importante. Luiz, outra coisa que eu achei bem interessante foi a reposição hormonal em mulheres com endometriose e lipedema. Porque muita mulher acha que quem tem endometriose e entra na menopausa no climatério não pode repor estradiol. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O que você achou disso, Luiz? Eu achei algo também muito legal, até porque muitos médicos e muitos pacientes correm do estrogênio quando tem alguma dessas patologias de predominância estrogênica, mas realmente na menopausa essas mulheres não devem ter privação de estrogênio. Tá? No caso da endometriose, ela vai precisar ser mais monitorada, porque aquele estradiol ele vai ter que ser monitorado nos exames para que ele não fique nem tão baixo e nem tão alto. Então, é uma mulher que a gente vai ter que ter ela mais próxima da gente. E no caso do lipedema, você tem que saber muito bem qual vai ser a via que você vai passar para essa paciente de reposição hormonal. Exemplo, a gente não vai... O lipedema é aquela doença onde as mulheres têm acúmulo de gordura bilateral desproporcional, principalmente nos membros inferiores. Então, a gente comumente pede para a mulher passar, quando é uma via transdérmica, atrás do joelho ou em face interna de coxa. Então, você não vai fazer isso naquela mulher com lipedema, porque você vai piorar o quadro dela, até porque a expressão enzimática naquele local com aquela gordura é completamente diferente de uma mulher que não tem lipedema. Isso, então a gente poderia escolher, por exemplo, uma via de implante para essa mulher com lipedema, ou se essa mulher optar pela via transdérmica, passar num local onde não tem ali o acúmulo de gordura, Exatamente, né, aquela gordura inflamada, fibrosada. E a mulher com endometriose, gente, ela vai poder usar sim o estrogênio, mas em doses menores, né? A gente vai tomar cuidado com a dose para essa mulher com endometriose, mas ela vai coletar ali todos os benefícios também da reposição hormonal. Aí é importante a gente falar também que mulheres com pólipos, miomas, hiperplasia ali do endométrio, o benefício da via da progesterona oral é muito melhor que a transdérmica. Com certeza, até porque hoje existe uma batalha de vias, né? Inclusive a gente teve uma aula que chamava Batalha das Vias, né? E no Avan também foi falado muito disso, enfim. Mesmo que alguns médicos realmente tenham experiência clínica da progesterona transdérmica fazer a proteção endometrial, ela não deve ser usada porque na literatura científica não existe comprovação de que ela vá evitar realmente aquela mulher de ter algum problema
de repor os hormônios. A gente não pode garantir, exatamente, né, que vai não dá pra proteger garantir. esse endométrio. Mas, por exemplo, na mulher que tem aquela dor na mama, a progesterona transdérmica ela já vai ser bem benéfica para essas pacientes. Sim. E a gente pode até combinar a transdérmica com a via oral, oral. porque muitas das vezes não vão tolerar a via oral em doses mais altas, porque muitas vão se sentir mais inchadas, ou vão se sentir sonolentas, vai ficar com um trânsito intestinal piorado, vai né? Ficar mais constipada. Exatamente. Aí, nesse caso, é uma alternativa a gente associar as vias. E entra novamente a individualidade. Exatamente. Como sempre, né, Luiz? Outro ponto também, gente, bem interessante, falando de progesterona, é a mulher que tira o útero. Vai usar ou não vai usar? O que vocês acham? E aí, Luiz? Usa ou não usa a mulher? Eu acho que antes da gente falar sobre isso, Bi, existe uma coisa que o pessoal não entende. Primeiro, a mulher tem 2 hormônios principais no ciclo menstrual. Estradiol, né, que é um estrogênio, e progesterona. Na primeira fase do ciclo, a gente tem predomínio de estradiol. E ele é um hormônio proliferativo, então ele engrossa a camada interna do útero. Segunda fase, progesterona. Ela é um hormônio antiproliferativo, então vai afinar. Se a mulher não engravidou ali no meio do ciclo, ela menstrua. Então, por que a gente fala o hormônio para proteger endométrio? É realmente porque, se está repondo estradiol, a tendência é que o endométrio tenha um espessamento. E se você não usa a progesterona ou alguma progestina para combater isso, até porque aquela mulher ela não tem mais ciclo menstrual, porque ela é menopausada, isso pode dar problema. Então, por isso que antes da gente falar sobre isso, é legal a gente esclarecer por que a gente fala proteção endometrial. Então, como a Bianca falou, vamos usar ou não na mulher que não tem útero. Até porque muitas pessoas podem pensar, se eu não tenho útero, o meu estradiol não vai proliferar o meu endométrio, porque eu nem tenho mais um endométrio, então não preciso usar progesterona. Mas nesse caso, pessoal, a mulher vai precisar de progesterona sim. Ela é um hormônio neuroendócrino. Então, o que significa isso? Vai ter inúmeros benefícios e atuações no sistema nervoso central, certo? Exatamente. Principalmente combatendo estresse, ansiedade. Insônia. Exatamente, porque ele estimula vias GABAérgicas. O que é GABA? É o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, que inclusive é responsável por colocar a gente no sono REM, depois que a melatonina começou ali a induzir o sono, né, e acaba fazendo toda aquela cascata antioxidante também no sono. Então, assim, é o que a gente falou, né? Não é porque a gente vai fazer reposição hormonal que a gente tá pensando só em útero, vagina. Não, gente, nós estamos pensando na mulher como um todo. A gente tá pensando no cabelo dela, na pele dela, no músculo dela, no intestino dela e no fígado dela. Inclusive, quando a gente discutiu ali as vias de metabolização hormonal, a gente se falou muito de intestino. Uma mulher com disbiose, com desequilíbrio da microbiota intestinal, ela pode sim deixar de colher benefícios dessa reposição hormonal. Com certeza, até porque uma microbiota desequilibrada vai fazer com que você tenha excesso de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, o que elas fazem? Elas fazem com que, a partir do momento que elas estão na corrente sanguínea, isso passa também no sistema nervoso central. Gerando uma neuroinflamação. Exatamente. Então, pensou em problemas de sistema nervoso central, enxaqueca, dor de cabeça, ansiedade, depressão, insônia? Primeiro, pensar em intestino. E por quê? Porque essas citocinas inflamatórias, elas vão fazer com que a serotonina seja convertida em quinurinina e ácido quinurínico. E isso estimula a produção de glutamato, que é antagonista, ele é oposto ao GABA. Então ele vai trazer excitação neuronal. Então ele vai trazer ansiedade, ele vai trazer estresse, vai deixar a mulher de pavio curto, vai fazer com que ela tenha insônia. E isso tudo por conta de um comprometimento da microbiota intestinal. Além de que a microbiota intestinal, ela também metaboliza hormônio, então também pode ocasionar uma predominância estrogênica devido à desbiose. E é por isso que eu sempre falo com vocês, né? A mulher com endometriose tem já estudos relacionando a endometriose com a disbiose, porque esse desequilíbrio da microbiota pode aumentar a absorção do estrogênio ali no intestino. Então, gente, toda terapia de reposição hormonal, a mulher precisa se preocupar com a saúde do fígado, que vai metabolizar a grande parte desses hormônios, e com a saúde também intestinal. Então, se seu intestino não funciona, se seu fígado está doente, tem que arrumar a casinha na hora de fazer a reposição hormonal, né, Luiz? Até porque os hormônios, a gente precisa entender, quando você vai falar de problema hormonal,
Você tem que entender que esse hormônio ele é produzido, transportado, aí ele tem uma atuação, uma metabolização e uma excreção. E um problema em qualquer uma dessas etapas vai trazer prejuízo para a vida dessa mulher. E realmente, de acordo com o quadro clínico, com a sintomatologia, com os exames, você vai entender onde que está o problema. Então, realmente, procurar um médico que entenda de hormônios efetivamente vai ser de suma importância para a qualidade de vida e saúde dessa mulher. E quando a gente fala de entender de hormônio, pensando em todas essas vias de metabolização intestinal, do fígado, por exemplo. Às vezes a gente vai pegar uma paciente, é importante a gente falar isso, que usou Rocutan por muitos anos, ou usou anticoncepcional por muitos anos. E a gente já sabe que são remédios ali que pode ocasionar, por exemplo, um hemangioma. E às vezes é um hemangioma muito grande que essa paciente tem, maior do que 7 centímetros. Então a gente vai ter que avaliar qual vai ser a melhor via de reposição para essas mulheres, se esse hemangioma estiver muito grande, se esse fígado estiver doente. Então tudo isso precisa ser pensado com muito carinho, né, Luiz? Exatamente. Entender de hormônio não independe de especialidade, gente. Isso é coisa que você não vai aprender em residência nenhuma, muito menos na residência de endocrinologia. Porque o que a gente mais vê hoje é endocrinologista que não entende de hormônio. E para finalizar todo esse nosso bate-papo, a gente não pode esquecer da mudança de hábitos mesmo, a alimentação, atividade física, controle do estresse, que foi muito falado também nesse curso. Sono. Que o controle do cortisol, do hormônio do estresse, com essas mudanças simples de hábitos, pode também melhorar os sintomas da menopausa e a mulher também vai ter uma melhor resposta à terapia de reposição hormonal, desde que o estilo de vida dela seja um estilo de vida saudável. Com certeza. Agora conta pra gente, e você que tá aí do outro lado nos assistindo, já tem algum sintoma da menopausa, já faz terapia hormonal? Deixa aqui nos comentários desse vídeo pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Não esquece de dar um like para me incentivar a gravar mais vídeos, mais cafés com a Bia. Com certeza. Nesse canal. Já sigam o Dr. Luiz, deixa seu arroba, Luiz, qual que é? É arroba doutor.luiz com Z, Augusto Júnior. Tudo junto. A gente vai colocar aqui na tela o arroba do Dr. Luiz. E muito obrigada, amigo, por ter eu que aceitado agradeço. fazer esse bate-papo aqui comigo. Maravilha. Então, gente, ó, beijinhos. Sejam bem-vindos a esse novo projeto.